O teorema de Green no plano, ele nos ajuda a calcular a integral de um campo sob uma curva fechada através da integral dupla da região limitada por essa curva fechada, e aí nós usamos as componentes do campo para fazermos esse cálculo. O teorema de Stokes vai propor é como se fosse o teorema de Green, só que agora no espaço. O que o teorema de Stokes fala? Que a integral de um campo sobre uma curva C, ela pode ser calculada pela integral dupla do rotacional do campo sobre a superfície cuja curva que você está calculando aqui, a integral de linha, é fronteira. Então, essa igualdade envolve as seguintes entidades geométricas, né? S vai ter que ser uma superfície orientada, lisa por partes. C tem que ser uma curva simples, fechada, lisa por partes, e tem que ser a fronteira de S, ou seja, ela vai limitar S e com orientação positiva. Quando a gente fala de curva, orientação positiva, é sentido anti-horário. Superfície orientada positivamente é vetor normal apontando para fora. E F é um campo vetorial cujas componentes têm derivadas parciais contínuas. Então, resumindo aí de novo, se eu quero fazer a integral de linha de um campo sobre uma curva fechada, se essa curva fechada estiver no plano, em R2, eu uso o teorema de Green. Se ela estiver no espaço, eu uso o teorema de Stokes, e no lugar dessa integral, eu calculo a integral de superfície do rotacional do campo. Vamos fazer o exemplo aqui usando isso aí, então. Então, aqui agora, eu tenho esse campo, né? Menos y2x e z2, e a minha curva C, ela é a interseção do plano y mais z igual a 2 com o cilindro x2 mais y2 igual a 1. Então, aqui seria o esboço das duas superfícies interceptadas e aqui ela mais limpa, né, para a gente conseguir visualizar toda a nossa curva interseção. Eu posso parametrizar essa curva interseção e fazer o cálculo, como eu já sei fazer, de integral de linha, né, pegando o f, substituindo ele na parametrização, fazendo o produto escalar com R', assim por diante, mas eu vou preferir usar o teorema de Stokes para explicar para vocês como que a gente pode fazer isso. Então, eu preciso fazer primeiro o rotacional do campo. Então, quem que é rotacional do campo F? Como que a gente calcula rotacional? Vamos relembrar lá, a gente faz o determinante, né? De JK. E aqui o operador gradiente, derivada com relação a x, derivada com relação a y, derivada com relação a z, das componentes do nosso campo, que é menos y2, x e z2. Então, vamos fazer esse determinante. Na direção de i, derivamos com relação a y, z2, então fica 0i. Na direção de k, a gente deriva o x com relação a x, então vai ficar 1 na direção de K, e na direção de J, a gente deriva com relação a Z menos Y2, então vai ficar 0 na direção de J. Vamos pegar a diagonal, agora a outra diagonal, né? Na direção de K, derivada de Y, derivada com relação a Y de menos Y2, ou seja, menos 2Y, só que eu mudo o sinal, então fica mais 2Y na direção de K. Derivada com relação a z de x é 0 na direção de i. E derivada com relação, na direção de j, derivada com relação a x de z2, também é 0 na direção de j. Então, o rotacional foi o vetor 0, 0, 1 mais 2y. Então, nós já temos o rotacional. Então, eu tenho que fazer a integral dupla, né, do meu rotacional, que eu já sei quem que é, ds. Aqui eu não coloco o vetor normal, não coloquei o vetor normal, porque já está subtendido, né? Nós não temos forma tangencial e forma normal para o caso de integral de superfície, então a gente pode deixar assim mesmo. Mas o que a integral de superfície me fala para fazer? Eu vou pegar, agora eu preciso saber quem vai ser a minha superfície S, né? A minha superfície S, ela tem C como fronteira. Então, a nossa curvinha C é essa curva. Aqui é essa elipse, né? E essa curva é fronteira dessa região do plano. Então, a minha superfície S,
ela é dada pelo plano y mais z igual a 2, só que ela é limitada pelo cilindro, né? Então, a superfície que eu vou parametrizar é o plano. Na hora de achar a região de integração, é que eu uso a limitação dada pelo cilindro. Então, vamos parametrizar o campo para a gente conseguir fazer essa integral de superfície. Aqui nós já temos o plano, né? Y mais z igual a 2, então eu posso parametrizar ele como sendo um R de xy, né? Por exemplo, como sendo então x, y, e o z é 2 menos y, que fica 2 menos y. Então, eu faço, para me fazer a integral de superfície, eu vou substituir a parametrização no rotacional do campo, mas eu preciso multiplicar por Rx vetorial Ry, né? É assim que a gente faz cálculo de integral de superfície. Então, eu já vou calcular a derivada de R com relação a x, que é 1, 0, 0. A derivada de R com relação a y, que é 0, 1 e menos 1. Vou fazer o produto vetorial de Rx com Ry. Então, aqui tampando essa coordenada, o determinante é 0. Tampando a próxima, o determinante é menos 1, eu mudo o sinal, fica 1. Tampando essa aqui, o determinante vai ficar 1. Notem que 0, 1, 1 sempre vai apontar para fora do plano, então a gente tem que ele está orientado positivamente. Então, agora a gente já pode montar a nossa superfície, que eu vou ter integral dupla do rotacional de f. Quem é o rotacional? 0, 0, 1 mais 2y. Como é uma integral de superfície, eu tenho que substituir a parametrização da minha superfície lá no meu cálculo de rotacional, né? Só que como eu parametrizei tudo em termos de x e y, usei coordenadas cartesianas aqui e o campo foi dado em x, y, z também, não tem o que substituir, né? Aqui eu vou substituir o y pelo próprio y, então a gente pode deixar como tá. Então, vai ficar aqui 0, 0, 1 mais 2y, que é o rotacional, produto escalar com 0, 1, 1. E agora eu posso usar o diferencial de área para conseguir os limites de integração e fazer essa integral dupla. A superfície, que é o plano, está limitada ao cilindro. Então, a minha região de integração é essa que está aqui embaixo. É o disco centrado na origem de raio 1. E agora vai ficar mais fácil para mim, para fazer essa variação nessa região, usar coordenadas polares. Então, eu vou calcular a integral dupla fazendo o produto escalar. Eu vou ter 1 mais 2y, diferencial de área. Quero continuar usando coordenadas polares, então eu vou fazer uma mudança de variável aqui. Para coordenadas polares, essa região varia de 0 a 2π em θ, de 0 até 1 em r. 1 mais 2y em coordenadas polares é r seno θ. E aí eu não posso me esquecer de fazer r dr dθ. E aí agora é só multiplicar r e fazer a integral com relação a r, que é tranquila. Depois essa integral de seno, que também vai ser tranquilo. O resultado disso aqui é π, que é então a integral pedida para a gente calcular.